A preocupação com o genocídio dos povos indígenas ganha destaque com a proximidade do julgamento que discute a reintegração de posse movida contra a demarcação da terra indígena Ibirama-Lacanhô do povo Xoclen em Santa Catarina. Considerado de repercussão geral pelo STF, o caso servirá de base para todos aqueles que envolvem a demarcação de terras indígenas. O julgamento estava previsto para o dia 28 de outubro e foi adiado pelo STF. A tese do marco temporal poderá ser utilizada para dizer que os povos indígenas só devem reivindicar terras onde já estavam na data de promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Ao contrário da teoria do indigenato, que reconhece o direito dos povos indígenas sobre suas terras como um direito originário, ou seja, anterior ao próprio Estado. O que está em jogo é o reconhecimento ou a negação do direito mais fundamental aos povos indígenas, a terra. O governo Bolsonaro quer transitar garimpos ilegais dentro das terras indígenas. Quer que os madeireiros terminem com a nossa mata, que hoje sobrevive das terras. O territorial próprio dos povos indígenas serão perdidos, mais uma vez, seja genocídio contra povos caigangue, não só do povos caigangue, mas povos guarani. Isso deixa triste povos indígenas, principalmente aqueles velhinhos ainda que não conseguem falar português. Ainda tem velhinho que não consegue falar. Então isso traz prejuízo total para a povo, humanidade, principalmente povos que estão aí com a sua língua, com a sua cultura. Isso preocupa nós como movimento indígena. Então isso significa marco temporal, significa genocídio contra a humanidade. O atendimento, especialidade para cuidar dos povos indígenas não acontece na prática. Imagina se nós perder todo esse território que está aí. Então significa uma morte dos povos indígenas. Esse tema que, no nosso modo de entender, é o mais relevante aí das últimas décadas, Desde o advento da Constituição Federal de 1988, em que se consolidou, se firmou entendimentos jurídicos sobre os direitos indígenas, agora vem sendo questionados. Este é o segundo momento, acho que mais decisivo e importante da história do indigenismo no Brasil, Então, por isso a importância desse julgamento, porque ele vai discutir não somente as teses, ele vai tratar do futuro dos povos indígenas no Brasil. Caso haja uma decisão favorável a uma tese que restringe direito, então os povos indígenas vão estar vulneráveis, de modo geral, em todo o país, com relação à ocupação e posse de seus territórios, porque onde as terras não foram demarcadas, não serão mais demarcadas. E aquelas que já foram demarcadas pelo poder público poderão sofrer retrocessos irreversíveis, Então, os índios vão ser desterritorializados a partir de uma decisão que opte pela tese do marco temporal. Porque ela fixa um marco e, dali para frente, é como se os indígenas não tivessem mais direito. Então, pela primeira vez na história, vai se discutir um direito que se reflete para trás e não para frente. Com essa tese, se diz assim, não, até aqui tinha direito, daqui para frente não tem mais direito. O indigenato busca a compreensão de que os povos indígenas têm um direito que é anterior à colonização. É um direito de origem, aquele direito que sempre esteve reservado, guardado.
E os povos indígenas têm que ser respeitados a partir desse direito, né? E não do direito criado pelo poder público, pela sociedade envolvente, né? É uma proposta de massacre contra os povos indígenas. O marco temporal é uma covardia contra a Constituição Federal. A Constituição Federal ela garante para os povos indígenas terra. O marco temporal vem tirar os direitos dos povos indígenas. Vou falar aqui do sul do Brasil. 90% das terras indígenas do Brasil, aqui do sul do Brasil, elas foram tiradas na década de 50, 52 e por aí. Então, como é que os povos indígenas estariam em cima dessas terras se foram expulsos, se foram mortos, não conseguiria contratar advogado, era considerado como criança pela Lei 6.001. A FUNAI é que fazia essa defesa, o SPI, muito mal, aliás, né? E tanto é que, pela primeira vez no Brasil, se reconhece na discussão da CO 1100 do povo Xoclen como a comunidade indígena faz parte desse processo. A comunidade tem o ônus de provar nos processos judiciais a posse e a ocupação 88, mas não são parte, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa errada. Esqueceram de chamar os índios para fazer prova da posse em 88. Ou posse, que é marco temporal, ou renitentes bully, que é disputa pela posse. Ou seja, renitentes bully, disputa pela posse ter uma ação judicial existente à data da promulgação, ou seja, em 5 de outubro de 88, como se os índios eram tutelados. É um absurdo dizer isso, né? Os índios eram tutelados, não podia entrar com ação judicial, como teria uma ação judicial em 5 de outubro de 88, fazendo com que comprovasse a disputa pela posse nesse campo judicial. Impossível. Uma baita de uma aberração jurídica. Os indígenas teriam que comprovar nos processos judiciais uma disputa pelas vias de fato, que o Ministério Público chama diz que isso, a Sexta Câmara, a PGR, diz que isso é alimentar a violência, conflagrar a violência, porque dizer que é necessária a disputa pela posse, e não explica como, pode ser pelas vias de fato, né, que seria fazendeiro com espingarda e índio com flecha em 5 de outubro de 88, é alimentar a violência tão triste, né, no nosso cenário político anterior à promulgação. Nós encontramos no relatório de violência, para vocês terem uma ideia, caso de crucificação de índio. Eu gosto sempre de dizer isso para chamar atenção. Foi esse cenário de esbulho, de extrema violência, de assassinato, de mortes, de tortura, de estupro e até casos de crucificação de índio. E não somos nós que dizemos, é o relatório Figueiredo, que é produto de uma CPI instalada em 67 para apurar justamente as fraudes no SPI, que justamente ali, então, dividiu entre o fim do SPI e a criação da FUNAI em 67, né? Então, esse foi o contexto até 88 de extrema violência, que não permitiu os indígenas entrar com ação judicial porque eram tutelados, e nem de fazer a disputa pela posse da terra pelas vias de fato, porque como que os índios iam poder fazer a disputa que estavam saindo da ditadura militar? E como disputavam com fazendeiros, naquela época eram reprimidos pelo Estado e pelos próprios fazendeiros, como está no... Repito, não somos nós que estamos inventando história, está no relatório Figueiredo, está no relatório da Comissão Nacional da Verdade, no capítulo dos índios, as formas de violência perpetradas e usadas contra os índios para expulsar das terras, é claro, e depois ir doando essas terras de forma ilícita e ilegal aos atuais ocupantes. O artigo 231 marca muito a questão do direito à terra, a territorialidade dos povos indígenas do Brasil. E aqui a territorialidade é entendida como um lugar de ser, né? Eu lembro as palavras de uma liderança caigangue aqui do Rio Grande do Sul, o seu Augusto, não só Rio Grande do Sul, mas também com alguma repercussão em toda a região sul e também a nível nacional, o seu Augusto da Silva, que já não está mais conosco. Ele uma certa vez disse que a luta pela terra, ela se torna visível e incomoda a sociedade não indígena como um todo, porque é nesse momento que as pessoas se dão conta da existência e também da presença das comunidades indígenas, porque ali é o lugar em que as comunidades, os povos indígenas constituem o seu jeito de ser, a sua forma de ser. E isso incomoda. Todo esse processo que tem agora de luta
contra os povos indígenas, de eliminação de direito, de redução de direitos, está numa dinâmica de uma política de genocídio. O processo de não reconhecer a humanidade, a plena capacidade e querer pautar uma relação com as comunidades indígenas numa perspectiva que não seja uma perspectiva de reconhecimento de direitos da sua humanidade, isso já é uma prática genocida. É uma resistência pelo reconhecimento e pela garantia do lugar de ser e de ser, sobretudo, das comunidades e povos indígenas, né? Se a repercussão geral não for votada pelo Supremo Tribunal Federal em favor dos povos indígenas, eu acredito que, como todas as lideranças sabem no Brasil, é o fim das terras indígenas e é uma vergonha para esse país. É uma política do governo não agradável para os povos indígenas, até para ser mais educada, mas isso não traz benefício à sociedade e o Brasil, e nem em lugar do mundo, né? Então, quando nós demarcar essas terras, reconhecer o direito dos povos indígenas do Brasil, eu acredito que esse país vai ser melhor. Nós contribuímos muito com esse país, os povos indígenas. Nós contribuímos não só para o povo brasileiro, mas a nível internacional. Hoje, a Amazônia só existe porque lá tem povos indígenas. E povos indígenas que realmente gostam da floresta. Eles não têm a floresta para desistir. Então, a gente vê muita gente aí nas estradas, mal acomodado, em cima das suas próprias terras, e ainda a sociedade, até a própria justiça, muitas vezes não reconhece o direito dos povos indígenas que estão ocupando aquilo que é deles. Os ruralistas, que são os opositores dos povos indígenas no Brasil hoje, ruralistas, madeireiros e empresas mineradoras, esses trabalham com teses da desqualificação dos índios. E essa tese de que há muita terra para pouco índio é uma tese que visa desqualificar o direito, mas, acima de tudo, disponibilizar um bem que é público para a iniciativa privada, né? Que é o princípio da desterritorialização. Vamos tirar os índios de suas terras, vamos transformar essas terras em bem de produção e entregar para a iniciativa privada. Se alega que não se pode demarcar terra para povos indígenas porque essas terras precisam ser produtivas, elas precisam ter a produção pelos grandes empreendimentos. É não levar em conta o modo de ser de cada povo, o jeito que cada povo tem de lidar com a terra, porque todos consideram a terra como mãe no âmbito dos povos indígenas, então isso é desqualificado para transformar essa mãe numa produtora, né? Transformar um bem que é espiritual, né, num bem que vai gerar lucro. No sul do Brasil, quando se discute direito indígena, o senso comum dos opositores é de que esses índios precisam voltar para o mato, lá para a Amazônia, que hoje está sendo incendiada. A floresta foi incinerada. O genocídio, ele pressupõe, no seu tipo penal, no seu conceito jurídico, uma intenção de destruir no todo ou em parte algum grupo especialmente protegido, que possui alguma característica étnica, racial, religiosa, nacional relevante. Por mais que o presidente Bolsonaro já tenha, desde novembro do ano passado, uma denúncia tramitando já no Tribunal Penal Internacional, é muito difícil classificar a intenção de um único indivíduo, de um único agente. O que se tenta trabalhar hoje são as condições das políticas como um todo. Então, pode ser que o Brasil hoje tenha, por conta da sua política anti-indígena, né, seja caracterizada uma intenção de destruição parcial ou total das comunidades indígenas. E não precisa ser destruição necessariamente física, né, com assassinatos. Pode ser levar condições de vulnerabilidades por conta da privação, né, do território. Termos um marco normativo completamente enfraquecido, que facilita a anulação das terras indígenas ou impede as novas demarcações, e isso a gente consegue caracterizar talvez como uma política potencialmente genocida. E aí já nascem algumas obrigações do Estado brasileiro, né, e que, obviamente, se violadas, ensejam condenações diversas contra o Brasil, não necessariamente contra um indivíduo, no caso, o atual presidente.